Presta atenção porque nesse vídeo eu vou te entregar exatamente o desenho e a realidade jurisprudencial de um dos temas mais importantes compreendidos no âmbito do processo penal e investigativo sobre será que é possível diretamente o Ministério Público requisitar informações junto ao COAF sem prévia ordem judicial? E cuidado, se você acha que você sabe, é bom redobrar as atenções. Por quê? Porque na verdade ninguém sabe a resposta, simplesmente porque ela não existe. Hoje, agosto de 2024, eu tenho um entendimento da primeira turma do Supremo e outro da segunda turma, um entendimento da quinta turma e outro da sexta turma. Então, cuidado com o professor ou a professora, ou mesmo, como eu gosto de brincar, desses juiz-influencers que saem dizendo verdades absolutas sem saber de porcaria nenhuma. Meu cuidado é exatamente esse. Fica aqui no final, até o final, porque você vai ter acesso a tudo que de fato está ocorrendo na jurisprudência. Tema muito importante e está na ordem do dia para despencar em prova de concurso público. Então vem comigo que a gente vai tentar explicar. Vamos começar com o mais recente julgado publicado em julho agora de 2024 pela segunda turma do Supremo. A gente tinha uma posição do Supremo Tribunal Federal na primeira turma, inclusive a unanimidade, e muita gente indicava, e essa era a minha expectativa, apesar de eu não ter dito, que a tendência era isso se consolidar lá no Supremo. Então, de certa maneira, muita gente escreveu dizendo que essa era a posição do Supremo. Eu disse, ainda não é da primeira turma, mas possivelmente vai ser consolidada. Para minha surpresa, não foi seguida, ao menos aqui no recurso extraordinário 1.393.299 lá pela segunda turma, que também a unanimidade rechaçou aqui a possibilidade do Ministério Público buscar requerer diretamente a Receita Federal do Brasil informações consideradas sigilosas. Então vamos compreender aqui antes de mais nada. O STF, lá há algum tempo, estabeleceu o tema 990, dizendo basicamente, olha, se a Receita Federal estabelecer e o COAF, na atuação que lhe é ordinária, e identificar resquícios ou indícios da prática de crime tributário, tem sim a possibilidade, a obrigação de comunicar os órgãos persecutores através de uma comunicação específica chamada representação fiscal para fins penais. Então, envia cópia do PAF de todo o procedimento estabelecido e, dentro dessa lógica, se nesse PAF, se nessa atuação, se nesse procedimento tiver havido aqui acesso a informações sigilosas do ponto de vista bancário, essas informações também podem ser acompanhadas junto a essa representação lá para o MP. Por quê? Porque aqui nós não estaríamos diante de uma quebra de sigilo sem ordem judicial, mas sim de uma transferência de sigilo. Então, essa comunicação da representação fiscal para fins penais, saída do COAF, saída da Receita, mesmo que tenha aí como anexo informações consideradas sigilosas do ponto de vista bancário, do ponto de vista financeiro, não há necessidade de prévia ordem judicial. Beleza, isso é tema de repercussão geral. Só que a grande questão enfrentada pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça em 2022 foi, beleza, se a Receita Federal estiver atuando, assim como o COAF, identificarem indícios, eles podem encaminhar via representação fiscal. Podem, beleza. Agora, e o MP e os delegados de polícia podem trazer aqui e requisitar informações eventualmente existentes dentro do COAF e da Receita para tocar, para municiar, para instrumentalizar aí investigações e persecuções penais que eles tocam lá dentro das suas respectivas realidades. A terceira sessão disse nada disso. O que o STF admitiu foi saindo da Receita e do COAF para o MP, para os órgãos de persecução penal, mas não autorizou esse vetor inverso. Beleza? Beleza.
Só que no final do ano passado, de 2023, o ministro Cristiano Zanin estabeleceu, dentro de uma decisão em sede de reclamação, em sentido contrário. E em abril desse ano 2024, os demais ministros da primeira turma concordaram e seguiram aí as orientações do ministro Zanin. Ele, inclusive, destacou uma preocupação muito grande com o que ele chamou de, olha essa expressão, efeito multiplicador a partir da decisão lá do STJ. Por quê? Porque ele tinha receio de que, a partir daí, houvesse uma enxurrada de recursos para os tribunais superiores. Na visão do ministro Zanin, tem uma peculiaridade. Nessa reclamação, ele não expressamente abordou aqui a atuação da Receita, mas exclusivamente do COAF. E ele anotou que o COAF atua e apenas recebe, consolida e distribui informações sem verificação da legalidade. Então, é a atuação inerente do COAF. Então, não haveria aí qualquer problema, qualquer mácula em viabilizar esse acesso direto, mesmo sem ordem judicial, a partir de requisições aqui do Ministério Público. Isso porque o COAF ele seria um órgão não de investigação propriamente dita, mas de cooperação. Se é um órgão de cooperação, como é que a gente vai inibir essa cooperação exigindo ordem judicial, beleza? Tranquilo? Inclusive, nesse julgado da primeira turma, né, que eu disse, a reclamação 6194-944, o também ministro Flávio Dino, ele trouxe aí algumas considerações bastante incisivas e que não foram muito bem digeridas pela magistratura. O ministro destacou que exigir para essa circunstância, para essa situação, prévia ordem judicial, seria, abre aspas, a fetichização de que moralmente o juiz é superior às autoridades administrativas. Então, olha aí, basicamente o que a primeira turma disse foi que, do ponto de vista estritamente funcional e procedimental, não há óbice e não há exigência de prévia ordem judicial, caso o Ministério Público, os órgãos de persecução queiram requisitar informações, mesmo consideradas sigilosas, que são aí inerentes à atuação do COAF. Só que isso foi, como a gente disse, aqui em abril de 2024 desse ano. Só que em julho desse ano, agora também de 2024, veio a segunda turma e afastou essa prerrogativa. Agora, especificamente, aí é importante anotar, nós não estávamos tratando nessa segunda turma, nesse caso da segunda turma, no RE 1.393.219, propriamente do COAF, mas sim de um caso em que o MPF requereu aí da Receita, diretamente sem ordem judicial, 6 declarações de imposto de renda do acusado, investigado, seus familiares e outras pessoas jurídicas. No STJ, houve o reconhecimento da nulidade dessas provas, como eu disse, inclusive arregimentado nesse entendimento lá de 2022 da terceira sessão, que é seguido pela sexta turma, inclusive em 2023, e estabelecendo justamente essa impossibilidade. A leitura da segunda turma é que o tema lá em repercussão geral 990, definido no Supremo Tribunal Federal, não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial. Então aqui, apesar de não haver plena identidade, há uma fissura de interpretação entre a segunda turma, mais recentemente, e a primeira turma, no intervalo aí de poucos meses. Uma em abril de 2024, outra em julho de 2024. Beleza? Tranquilo? Então, esse tema, dá para se afirmar categoricamente, precisa ser levado ao plenário. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia do que é que vai ser decidido. Afinal, se você pegar esse precedente por mim citado da
da segunda turma foi a unanimidade de 5 ministros e na primeira turma a unanimidade dos outros 5 ministros. E aí me parece importante a gente trabalhar a leitura e a compreensão peculiar de cada uma das turmas criminais lá do STJ. Eu havia mencionado aqui a terceira sessão e que fora reproduzido o entendimento da terceira sessão de 2022 em 2023 pela sexta turma do STJ. Aqui em agosto de 23, no julgamento do RHC 147707, nós estabelecemos justamente aqui uma situação em que um delegado de polícia requisitou diretamente informações protegidas pelo sigilo constitucionalmente assegurado junto ao COAF e o que é que aconteceu? O STJ disse nada disso, inclusive fez referência ao precedente da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, olha, a repercussão geral do tema 990 não autorizou essa atuação diretamente dos órgãos persecutórios junto ao COAF, junto à Receita Federal, apenas no sentido inverso, quando essas instituições atuando se deparassem com indícios importantes de crimes tributários, comunicassem aí sim numa situação de transferência de sigilo sem necessidade de prévia ordem judicial. Mas não, criou-se aí uma via livre de requisição de informação sigilosa sem ordem judicial para municiar essas investigações, para municiar essas persecuções. Beleza, Pedro. E a quinta turma, você disse que tem uma outra leitura. Sim, essa leitura aqui da quinta turma, ela não é 100% clara, tá, pessoal? A gente precisa tomar um cuidado, um certo cuidado, mas dá sim, ao estudarmos o inteiro teor do RHC 187335, também de junho de 2024, então perceba que esse primeiro semestre desse ano, iniciozinho do segundo, foi extremamente movimentado e importante sobre essa questão. Talvez por isso a maioria de vocês não esteja aí atento a tudo isso, mas nesse precedente a quinta turma ficou no meio do caminho. Ela não disse aqui se o MP ou o delegado de polícia podia requisitar informação diretamente ao COAF sem prévia ordem judicial. O que o STJ na quinta turma disse foi, pragmaticamente, não pode o MP ou o delegado de polícia requisitar informação do COAF sem que tenha havido prévia instauração de investigação criminal formal, ou seja, sem instauração de um procedimento investigatório criminal, ou PIC lá no MP, ou mesmo de um inquérito policial. Eu preciso de informação, aliás, eu preciso de uma investigação formal para que se permita aqui, essencialmente, que o Ministério Público ou os órgãos de persecução busquem aí informações junto ao COAF. Se estabeleceu aqui, fazendo referência, inclusive, a resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelecendo que não seria possível aí ao próprio MP colher informações preliminares e requisitar aí informações sigilosas, tampouco representar ou buscar medidas aí invasivas sem que uma investigação formal ela fosse estabelecida, ela fosse constatada. E da mesma maneira, e fez uma analogia aqui com o VPI, a verificação da procedência das informações. Então, basicamente, quando o MP recebe uma notícia crimes inqualificada aí, por exemplo, sem anonimamente, ela não pode instaurar uma investigação formal ou um inquérito policial pelo delegado de polícia. É de bom tom que se realize, à luz do que aponta o artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, o VPI, a verificação da procedência das informações. Uma vez aquecida e estabelecida a plausibilidade daquelas informações, se formalizará aí o inquérito policial, a investigação criminal. A partir da formalização dessa investigação criminal, fica dentro do objeto aqui do inteiro teor desse precedente da quinta turma, aparentemente uma aceitação de desnecessidade de ordem judicial para o acesso a essas informações do COAF.
Mas isso aqui não foi o pano de fundo efetivamente deliberado pela corte. Por quê? Porque nesse julgado eles se limitaram a dizer, olha, aqui houve violação da legalidade. Por quê? Porque essa requisição ela se deu sem instauração de investigação criminal formal e isso não é admitido à luz do que estabelece as normas investigativas e as normas que orientam lá no Conselho Nacional do Ministério Público e também implicitamente no Código de Processo Penal por parte dos órgãos persecutórios. Então, aqueles que dizem, olha, o STF pensa desse jeito, o STJ pensa desse jeito, na sua prova você tem que se posicionar desse jeito, vai estar necessariamente te enganando. Não sei se dolosamente, por falta de conhecimento ou por má fé, aí já não compete a mim, mas o fato é que hoje, agosto de 2024, eu estou gravando no dia, acho que 9 ou 10 de agosto, já estou perdido, mas o fato é que a realidade é essa que eu trouxe aí no material de vocês, beleza? Tranquilo? Eu tentei acelerar para o vídeo não ficar tão longo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode desenvolver isso em uma aula específica junto com outros temas e aí aula ao vivo de quarta-feira que a gente pode trocar uma ideia, explicar, tirar dúvidas e interagir. Aí é com vocês. O que é que eu peço? Eu peço que vocês redobrem os cuidados, deixem seu joinha, se inscrevam aqui no canal e, claro, faz um favor para os seus amigos e amigas. Divulga esse link, divulga essas informações, porque conhecimento, atualização é tudo igual a afeto. Só faz sentido quando a gente compartilha. Eu espero que vocês compartilhem. Chame os amiguinhos, as amiguinhas, os colegas, companheiros de estudo, também a se inscrever aqui no canal para que eles tenham acesso também a informações importantes, atualização, porque assim você também ajuda a esse professor e ajuda o nosso trabalho, beleza? Tranquilo? Espero que tenham gostado. Aguardo comentários aí. Não esquece o joinha. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!